Boa noite. Boa sexta. Quarta. Ótimo. O tempo voa. Parece sexta. Não é, né? Não, é quarta. Quarta-feira. Tá bom. Calor, né? Primavera de casar. Nossa. Que calor. O ministro Vanderlei que sempre fala, né? Aqui tá quente, aqui tá quente, aqui tá quente. Mas é realmente aqui. Daqui para cá uma temperatura, daqui para cá outra. E que interessante, né? Devia ter alguém estudar isso, viu? Colocar termômetro aqui e ali. E na mesma hora medir, na hora da oração, a temperatura, para ver, porque deve dar muita diferença, não é possível. Vamos lá. Ensinamento de Meixo Sama: o aborrecimento é uma purificação. Publicado no livro Evangelho do Céu, volume 4, Salvação, editora Lux Oriens, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. O aborrecimento é uma purificação. Não tem jeito, né? A gente se aborrece mesmo, né? Querendo, não querendo, tentando, mesmo querendo fugir, parece que ele vem correndo mais rápido que a gente alcança e pega, né? Fala, poxa, me aborreci. Difícil evitar, né? Evitar o aborrecimento. Ele vem, chega, né? É como gripe. Não vai evitar, é um vírus, ele entra. Se tem a toxina que ele gosta, gripe manifesta. Aborrecimento, mesma coisa. Ele vem correndo. Se tem o tipo de nuvem que ele gosta, aborrece. Interessante, né? A mesma coisa pode acontecer várias vezes com a gente. Quando a gente está bem, não se aborrece. Quando não está, aborrece. Pergunta de ministro. Mesmo sem receber de orei, o sofrimento causado pelos aborrecimentos pode ser encarado como uma forma de purificação? Resposta de Meixo Sama: sim. A pessoa já está vivenciando o processo de purificação, pois todo sofrimento é uma ação purificadora. Infortúnios psicológicos, emocionais e físicos são formas de purificação. Por meio desses padecimentos, são eliminadas as nuvens espirituais. No entanto, ao receber de orei, as máculas são eliminadas sem sofrimento, e por essa razão o de orei representa uma imensa dádiva divina. Acho que é por isso que o ministro fica falando, né? Olha, recebe de orei, recebe. Outro dia uma moça falaram que era para receber 3 horas e meia de jorei por dia. Aí a pessoa perguntando para mim, nossa, eu achei um absurdo. Eu falei, eu achei bom. Não é bom? Uma maravilha. Contanto que não seja 3 horas seguidas da mesma pessoa, que não fica bom, né? Mas várias pessoas recebem, luz de Deus, evitando um monte de problema, né? Um monte. Por isso a importância de receber, ministrar, jorei, né? Ele fala, problema psicológico, físico, mental, espiritual, tudo, né? Todo tipo de infortúnio é amenizado através da eliminação das nuvens do espírito. Elimina com jorei, não precisa ser através do sofrimento. É uma dádiva mesmo, divina, uma graça muito grande. Pessoa que recebe jorei, que ministra então, precisa muito agradecer Deus, essa permissão, né?
Isso é uma dádiva, uma graça. Deus dando de graça, né? Não cobrou nada. Interessante. Quantas pessoas que não têm essa oportunidade que a gente tem, a grande, esmagadora maioria da humanidade, é só sofrimento, sofrimento, sofrimento. E ainda por cima é ignorante, né? Não conhece as verdades de Deus. Não chega nem perto. Antigamente, os adeptos do brahmanismo praticavam o ascetismo, pois esse é o principal fundamento dessa religião. Ascetismo é você induzir ao sofrimento o seu próprio corpo físico, ou espiritual, mental, tanto faz. Você mesmo buscar o sofrimento, porque eles descobriram, perceberam que através do sofrimento espiritualmente se elevava. Interessante, né? Mas isso durante a era da noite. A era do dia não precisa isso. Pelo contrário, é um desafio. Deus não quer mais isso. Se é que um dia quis também, né? No Zen budismo, Daruma, o fundador, ficou sentado por 9 anos e com essa prática ele purificou e eliminou suas máculas. 9 anos. Já pensou? Sentado? Não é sentado na cadeira confortavelmente, tomando chá. Não, sentado numa caverna, de frente para a parede, os bichos andando por cima de você. Formiga, vem, pica, bica. Um sofrimento, não? Jejuando. Que sofrimento. Mas atingiu a iluminação dessa maneira. Eliminou tudo que era nuvem do espírito. Então, uma coisa que Meixo Sama ele fala é não buscar a purificação. Simplesmente quando vier, aceitar. Interessante ensinamento de hoje de manhã, ele falando de jorei para purificar. Você fazendo jorei, vou fazer para purificar. Não dá certo, ele fala. Mas você fazendo para eliminar porque sonen é diferente, né? Sonen é diferente. Isso é interessante, viu? Você querendo causar purificação em si mesmo não é bom. Porém, aceitar a purificação quando ela vem naturalmente, esse é maravilhoso. Como quando chove, ótimo. Quando não chove, não chove. Aceitar tudo, né? Pena que a maioria não aceita nada. Chove e reclama. Não chove e reclama. Tudo reclama. Nunca tá bom. Que horror, né? Até agora, os seres humanos dispunham apenas desses métodos para conseguirem diminuir suas impurezas espirituais. Portanto, doenças e infortúnios são meios excelentes de purificação, quando acontecem de forma natural, sem você buscar. E vem. Mesmo recebendo muito jorei, e vem. Mesmo recebendo. Mas sem receber, tem que ter consciência que seria muito pior. Às vezes a pessoa não atina para isso. E aí pensa, né? Puxa, eu recebo tanto jorei, mas eu ainda purifico tanto. Mas na verdade era para estar muito pior. Você está recebendo graça, né? É uma pena que é difícil enxergar esse ponto. Como é difícil, né? Deus está dando, mas a gente não está enxergando o que Ele está dando. Que é invisível, né? Difícil, tem que só através da fé, só através de você, como recebeu graça tudo, aí fala, não, eu vou acreditar nisso. Aí acredita mesmo, de verdade, sabe que
Se aconteceu alguma coisa ruim, é livramento ainda. Era para ter acontecido muito pior, muito pior. Por causa da dedicação na obra divina, é recebendo, né? Proteção, proteção. Além disso, vale ressaltar que os sofrimentos que passamos neste mundo material se revertem em facilidades após a morte. Sofre muito enquanto está vivo, vivo, maneira de falar, né? Porque na realidade nós somos um espírito. Então, sendo um espírito já morto, né? Como vai morrer? Né? Mas espírito não é morto, espírito é vivo. Vivo. Dimensão é diferente. Mas enquanto tem corpo físico, material, melhor coisa que tem é aproveitar para eliminar o máximo possível de impureza. Isso o reverendo Nakahashi falava bastante. Sem o corpo físico é muito mais difícil. Muito mais dolorido, muito mais sofrido. Então, para aqueles que estão sofrendo muito, agradece. No mundo espiritual vai se livrar de tudo isso, né? Isso ele fala, né? Se revertem em facilidades na vida após a morte. Não é sofrendo sem aceitar o sofrimento. Sofrendo, lutando contra, né? Por exemplo, doente, você ficou doente fazendo tratamento para melhorar. Não é isso. Aí é o contrário. Aí piorando a própria situação. No caso da doença, ao tentar eliminar o sofrimento com um tratamento médico, o alívio gerado nada mais é do que o prolongamento da purificação. Veio doença, não faz tratamento médico. Deixa. Aí muitas pessoas vão falar assim: ah, e se morrer? Morreu o quê? O corpo físico, né? Espiritual não morre. Ele fala, quando você aguenta, enquanto está vivo, sem o tratamento médico, quando chega do outro lado, uma maravilha. Se você, fazendo o tratamento médico, morrer, chega do outro lado, carregou todas as máculas ainda mais do que tinha, por causa justamente da quantidade de toxina que foi colocada dentro do corpo e aumentou a quantidade de nuvem espiritual. Vai para um lugar pior. Mas se eliminou bastante enquanto estava vivo, aí quando você morre, seu espírito vai para um lugar melhor. Simples assim, né? Bem fácil de entender, né? Duas maneiras de enxergar a razão pela qual os acontecimentos não ocorrem favoravelmente. Pergunta de membro proferida por ministro. Quando os fatos não ocorrem da maneira favorável, trata-se de uma purificação ou existe algum outro motivo? Pergunta interessante, né? Por que será? Quando não vai, ele fala, é purificação, né? Não acontece como a gente quer. Se aborrece, porque não é do jeito que a gente quer, né? Purifica. Há casos que são purificações e outros que podem advir da circunstância de se ignorar o fator tempo certo e a pessoa se precipitou. Antes de esse momento oportuno chegar, seria como colher uma fruta que ainda não está madura e querer comê-la. Além disso, quando existem máculas e impurezas, aproximam-se espíritos negativos que fazem com que ocorra esse tipo de purificação, essas interferências, essas adversidades. Contudo,
se tivermos Makotô no coração, essa purificação acabará rapidamente. O mundo foi criado por Deus de maneira que bons sentimentos e boas atitudes produzem boa sorte. A causa dos infortúnios e infelicidades que ocorrem após o ingresso na fé. Após o ingresso na fé, por que surgem desventuras na vida de um membro? Mesmo após o ingresso na fé, se o membro tiver muitos pecados e impurezas, não terá qualificação para receber as bênçãos de Deus, pois seria o mesmo que colocar água limpa em um recipiente sujo. Deus, primeiramente, promove a limpeza dessas impurezas. Um dedicante possui fervorosa intenção de trabalhar exclusivamente na obra de salvação, mas o resultado não saiu conforme esperado. Agora, ele está confuso e se pergunta se foi inadequação de sua parte para tal responsabilidade. Além disso, devido ao aspecto financeiro, está indeciso se deveria ou não voltar a exercer sua antiga profissão. Qual a forma correta de agir nessa circunstância? Faltou decisão da parte dele, ou seja, a fé dele é rasa. Não é possível haver malogros quando nós pedimos a Deus do fundo do coração e colocamos a nossa vida em suas mãos. Como o rapaz não está completamente agarrado a Deus, sente-se perdido e pensa em voltar ao ponto de partida. Para essa situação, é melhor que volte à vida normal outra vez, porque de qualquer forma, do jeito que está, não tem como dar certo mesmo. Voltando à vida comum, inevitavelmente acabam surgindo problemas, e por fim, ele sentirá o desejo de voltar a dedicar. A partir disso, irá se empenhar verdadeiramente. Quando essa pessoa alcançar uma fé sólida, receberá inúmeras e maravilhosas graças. Eu vou dedicar. Aí tem muita impureza, né? Precisa limpar, para Deus poder utilizar. Aí a pessoa já fala, acho que eu estou purificando muito, acho que eu vou voltar para trabalhar, que nem no caso, voltar a trabalhar. Não sei. Aí perguntou para o ministro. O ministro falou, será que eu falo para ele ficar dedicando? Será que eu falo para ele ir trabalhar? Foi perguntar para a Mesham falou, não, manda ele trabalhar. Fé dele se ele tivesse fé realmente, já teria decidido, né? Não, eu vou dedicar. Não importa que eu vou purificar. Se eu tiver que purificar, eu vou purificar. Não é? Aí a Mesham fala, assim, ele se afastando, ele vai ter muito problema. Por quê? Perde a proteção. Ou seja, não tem para onde correr. Porque se ficar dedicando, vai purificar para poder ser melhor utilizado. Se fugir, vai purificar porque tem muita mácula. E ainda por cima perde a proteção. Mas aí lembra, né? Fala, puxa, eu estava lá estava melhor. Aí volta. Isso acontece, né? Interessante, né? A pessoa vem, melhora, fala, nossa, não sei por que eu afastei, aqui é tão bom, todo mundo é tão bom comigo, me sinto tão bem, daqui a pouco, aí daqui a pouco volta de novo, vai, volta, parece um ioiô, né? Vai, volta, vai. Ai, meu Deus. Mas a gente tem muita esperança, né? Que uma hora fica, né? Fica.
Já que é tão bom, fica, né? Fica. Vem, purificação vem. Quem dedica purifica. Não tem como não purificar, não é? Não tem como. A gente sabe, né? Tem mácula ainda. Quando se livrar totalmente, aí vai ser uma maravilha. Só dedica e feliz de tudo, não tem mais nenhum problema com doença, pobreza, conflito, nada. Sabe que pode andar tranquilamente na rua, não vai acontecer nada, tem proteção, né? Está fazendo tudo direitinho, se esforçando para isso, né? Seguindo. Não tem como dar errado mesmo. Impossível dar errado. Provação de Deus. Deus concede infortúnios e desgraças a uma família para perdoar seus pecados acumulados. Ou isso poderia ser uma provação de Deus? Família que acontece muita desgraça, infortúnio, e o ministro perguntando, isso é para perdoar o pecado da pessoa? Ou isso é uma provação de Deus para ver se a pessoa tem mesmo fé, né? Resposta de Meixo. O Criador não perdoa os pecados, ao contrário, Ele os repreende. Deus não pode simplesmente perdoar os pecados cometidos por alguém. Além disso, é o ser humano que faz seu próprio sofrimento ao cometer os pecados. E por isso mesmo é muito tolo. A gente pega, cria uma mácula, né? Por exemplo, xinga alguém, a pessoa vai ficar com raiva, né? Aquele sentimento de raiva vai para onde? Raiva de quem ela está? De nós, é direcionado para nós. Já é nuvem, né? Então, vai vir um sofrimento para eliminar isso, né? Aí a pessoa está lá sofrendo, ai meu Deus, me perdoa. Deus fica assim, vou perdoar o quê, né? Você deveria parar de fazer do jeito errado, fazer do jeito certo, praticar o bem, parar de praticar esse tipo de coisa, né? De brigas, de desentendimentos, de desavenças, de fofoca, de maldição. Deveria parar, não para, aí desgraça vem na família inteira. Isso é uma coisa que se a gente parar para observar, vai notar, viu? Nota. Fica nítido o ensinamento. Algumas pessoas costumam botar a culpa dos sofrimentos nas máculas dos antepassados. De quem é esse sofrimento? Seu? Do seu antepassado? Seu? Então, cuidado, não encaminhar esse sofrimento que não é seu para o Messias perdoar o quê? Salvar o quê? É seu. Não é seu antepassado, é você. Sempre querendo, a culpa não é, eu não sou, é culpa do antepassado. Agora vem 2 de novembro, né? Já tem um monte de gente perguntando e preocupado, antepassado, né? Tem tanta pessoa aqui, vivo, para a gente preocupar, tentar ajudar de alguma forma. O antepassado está lá já, outro mundo, mundo espiritual. Tem divindade lá que trabalha só nesse sentido de ajudar eles. Outra coisa, a gente ajudando quem está perto da gente, eles recebem graça lá. Não precisa se preocupar com eles.
Nessa ideia pode existir algum fundamento, pois os antepassados desses indivíduos podem ser eles mesmos em vida anterior, ou alguém que lhes seja muito próximo, como os pais e irmãos. Portanto, os pecados lhe pertencem de qualquer jeito. Quem é nosso antepassado, né? Nosso pai, nossa mãe. Pai do nosso pai, mãe da nossa mãe, né? Assim por diante e tal. Até que chega uma hora, somos nós mesmos. Você nasceu, teve filhos, seus filhos tiveram filhos, os filhos deles tiveram filhos, você foi para o mundo espiritual. De repente você voltou como filho do seu bisneto. Então você, seu tataravô é você mesmo. Ou algo do gênero. Então a mácula que tem dessa linhagem não é culpa do antepassado, é você mesmo da outra vida. Fez, agora nasceu de novo, né? Interessante, né? Pais, irmãos, é sua linha sanguínea, o problema deles é seu. Tanto que quando morrem, herança fica para os filhos, não fica? Mácula também. Fica também, uma parte, né? Uma parte eles mesmos têm que resgatar, mas uma parte fica aqui. Divide, né, um pouco cada um. Ah, melhor, né? Bem melhor. Já pensou, a gente vai ter que pagar todo o nosso pecado, sendo que está cheio de sobrinho neto, né, filho, não sei o quê. Deixa para eles pagar um pouco. A vida deles está muito boa, né? Precisa ter uns probleminha, né? Para evoluir. Com os problemas que a gente evolui. Se tudo está bem, não evolui, né? Até guerra, aparece tanta coisa que a humanidade pode usar para o bem, né? Tecnologias. Sempre tem coisa boa no meio. Desenvolvimento, né? Em relação à questão da provação de Deus, o que acontece é o Criador querer utilizar alguém na obra divina, e para isso ele gera uma limpeza que irá purificar as máculas por meio do sofrimento. Com isso o ser humano pensa, aquilo foi um teste de Deus, e pode ser entendido dessa maneira. É uma boa forma de se pensar, não tem problema, contanto que a gente passe, né, no teste. A pessoa começa a ter muito problema que deixa ela nervoso, irritado, com raiva. Aí fala assim, nossa, isso deve ser provação de Deus. Ele fala, pode pensar que é mesmo. Como uma prova, um teste. Vamos ver se ele consegue ficar calmo no meio Tem dia que é tão bom, né? Tem dia que está tão complicado. É assim mesmo. Eu acho que Deus também deve dar algum tipo de... Fala, coitado, ele não está aguentando. Não, pera. Hoje não incomoda ele. Deixa ele quietinho. Eu acho, fico pensando, né? Porque tem vezes que quando vem é engraçado. Vem tudo de uma vez assim. Parece uma enxurrada. Engraçado, vem tão intenso, tão forte. Daqui a pouco fica tudo tão bom. Mas tem lógica, né? Se você aguentou, limpou. Limpa bastante, espiritualmente. Depois fica tão bom. Só que aí depois a gente vai acumulando de novo, sujando. Aí vem outra limpeza. Por isso só limpar, aceitar a purificação é meio que burrice, né? Só aceitar. Precisa modificar a nossa maneira de viver. Aí é inteligente. Tá bom. Até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado.